eu sou a Raquel Carneiro, sou fundadora e CEO da Ideal Social e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui eu trago para vocês temas e convidados sobre o universo das iniciativas sociais nas empresas, nas organizações e na sociedade. E hoje eu estou aqui com a Karina Blanc, do Instituto Horizon, diretora executiva. Feliz em estar com você. Obrigada por ter vindo, por abrir essa agenda, para a gente falar um pouco do Instituto e de desenvolvimento institucional. Bem-vinda. Obrigada, Raquel. Mas me fala, então, como tem sido esse investimento? Porque eu acho que a gente tenta convencer, né, quando a gente atende a investidores, que esse é um caminho importante. Né, que algum viés do desenvolvimento institucional a gente precisa olhar e não olhar só o investimento em projetos, né? Sim. Mas eu ainda sinto que talvez no início tenha um pouco de dúvida, tudo bem, como que eu começo a investir? Como que eu estruturo o meu investimento para que esse não seja um recurso perdido, né? Sim. Um recurso que, de fato, ele estruture essa organização, fortaleça essa gestão para ela ter perenidade. Então, como que vocês estruturaram? Quais são as linhas de investimento? Tem fases? Como isso ocorre? Tá, eu vou te falar sobre o nosso modelo. Bom, primeira coisa, a gente tem 4 fundos associados ao Horizon, que são o Pátria, a SPX Capital, a 20 e o Warburg Pincus. Esses fundos, eles viabilizam doações para o CNPJ do Instituto Horizon. Então, eles doam dinheiro para o Horizon. Para o Instituto fazer essa gestão do investimento social deles. Investimento social, isso. Daí, o papel do Instituto, a primeira fase, é justamente fazer a seleção, e aliás, é um processo que é muito parecido com o que eles fazem com os investidas deles, né? A seleção dessas organizações sociais, que a gente faz via edital, e aí a gente está buscando fundamentalmente 2 coisas, organizações que tenham evidência de ter uma boa oferta social e evidência de que essas organizações se beneficiariam de um programa de fortalecimento de gestão, ou seja, que estão numa fase ainda de maturidade intermediária, né? Perfeito. Uma vez selecionadas essas organizações, aí entra a fase da implementação, né? E acho que talvez seja o X da tua questão. Que eu acho que, assim, um projeto não adianta fazer picado. Você precisa fazer um programa de instituição. Acho que o ponto de partida de um programa de fortalecimento institucional é o planejamento estratégico, é saber onde eu quero ir e colocar alguns dados por trás. Quantos beneficiários, qual que é a minha oferta. E o grande valor desse planejamento estratégico, acima de tudo, mais do que, geralmente, não é que é uma coisa totalmente nova, mas é alinhar as expectativas desses vários públicos que as organizações sociais lidam. Que elas lidam com o beneficiário, elas lidam com os territórios, elas lidam com a equipe própria, lidam com investidores de vários voluntários, tipos, em muitos casos. com voluntários, com conselho. Colocar todo mundo na mesma agenda é fundamental para a gente conseguir fazer isso. Sem dúvida. Daí depois tem as várias ramificações. Tá bom, o que eu preciso do ponto de vista de governança para atingir esses objetivos? O que eu preciso do ponto de vista de captação de recursos? O que eu preciso do ponto de vista de comunicação? São áreas que costumam receber muito pouco investimento. Exatamente. Né? A gente não tem grande oferta de recurso de patrocínio para que a organização invista, por exemplo, em estruturação de governança e em uma área de captação de recursos. Sim. Isso fica num limbo, talvez, ali, né, na organização. Falando de governança jurídica, que é um exemplo bem prático, a gente sabe o valor que os SEBAs têm para as organizações sociais, né? Sim. Para você conseguir um SEBAs, você precisa de honorários de advogados, né? Você tem que atender uma série de requerimentos que demandam custo. Você precisa ter um assistente social. É muito difícil para as organizações conseguirem os recursos para isso. Agora, do ponto de vista econômico, chapéu segundo setor, tem um valor gigantesco, porque o SEBAS isenta a organização social da contribuição da cota patronal, e isso tem um impacto gigantesco. E dá acesso para organizações de saúde, assistência social e educação, acaba dando acesso até a incentivos fiscais específicos da infância e da adolescência. Exatamente. Quer dizer, dá uma possibilidade de recursos. Então, isso é um exemplo clássico, né? E precisa de investimento. Precisa de investimento, né?
Então, a preocupação, trazendo um pouco o que você falou, então tem toda essa preocupação com o processo de seleção, via edital, e depois, quanto tempo de investimento costuma Então, acontecer? olha, Vocês acompanham como essas organizações? entre due diligence e a parte de estruturação e a gente concordar o plano, acaba sendo concordar e desenhar tudo, né? Acho que acaba sendo uns 6 meses, né? Quer dizer, vocês participam da elaboração do plano de ação da instituição junto com ela? Sim, e é Isso é fundamental que isso seja um negócio a 4 mãos, perfeito. para que a gente consiga alinhar as expectativas no início. Na verdade, às vezes a gente começa isso até fazendo uma due diligence diferenciada, fazendo que a própria due diligence é um processo da organização de desenvolver seu plano e Sim, a gente entra como facilitador. perfeito. Daí é um processo de 3 anos, onde você, ao longo desses, ano a ano, é rediscutido as prioridades e a gente define tanto metas de implementação, quanto metas de resultado. Exemplo, metas de implementação. Ah, esse ano eu vou entregar a nova identidade visual, data tal. Eu vou publicar relatório de atividade, data tal. Resultado é, minha meta de captação esse ano é tanto. E a gente vai acompanhando através numa rotina de reuniões mensais para saber como é que está todo o plano. E aí vai entrando em E vocês esforços. participam dessa reunião junto com a Sim, organização. sim. E aí a gente tem, nessa a gente tem o que a gente chama as equipes de monitoramento do Horizon, que tem pessoas dos fundos de investimento que fazem parte desse comitê, de 2 fundos diferentes ou de experts técnicos, que fazem parte dessa equipe de Isso é monitoramento. muito bom, quer dizer, o investidor, não só o instituto, né, enquanto o gestor desse investimento social está acompanhando, mas o investidor que faz o aporte está Sim, acompanhando junto às organizações. exatamente. Então, eu acho que assim, é um pouco Conecta. conectar e compartilhar. Eu falo, não é uma lógica de passou de fase ou não passou de fase, né? Ganhou, não ganhou, ponto negativo, ponto Sim, e positivo. desenvolvimento institucional é É, construir junto, é né? construir junto e tem aquela coisa, exame de sangue, você define meta para saber como é que você tá. Daí fala, ah, estamos bem aqui? Não, aqui a gente precisa de uma vitamina a mais. Aqui eu preciso cortar um pouco a gordura porque eu tô comendo demais, sabe? Exato. Então é para ajudar a usar essas metas para direcionar os esforços futuros, acima de tudo, entendeu? Sabe onde a A gente tá? gente, aqui na metodologia que a gente trabalha, o que você chamou de due diligence, a gente acabou traduzindo como diagnóstico institucional, Sim, para ficar um pouco, né, dentro dessa realidade do terceiro setor, que não é como a gente na empresa, que tem muito termo em inglês, enfim, então sim, a gente tem chamado de diagnóstico institucional. Mas pela nossa experiência, a gente trabalha 10 eixos, né, nesse sim, diagnóstico, mas pela nossa experiência, o fato de você ter um processo estruturado de mapeamento disso, de fato, exatamente. ele já ajuda a construir uma mudança institucional. E às vezes não era uma questão de investimento. Né, às vezes é só uma questão de tomar consciência a partir de uma metodologia estruturada, É. porque tem ações que não precisam necessariamente de um investimento para a organização conseguir modificar. Às vezes é só entender que aquilo é necessário e ela tem condições de modificar. E dá foco. Então, e dá foco. E Esse mais e importante é o tirar diagnóstico outras coisas. o da due diligence é extremamente É, importante nesse exatamente. processo. Ou simplesmente tirar o foco, porque às vezes a gente acaba no dia a dia fazendo tanta coisa e fala, não, isso não é prioritário agora. Então, entre atrás do SEBAS ou ir atrás de uma outra. Eu vou focar no SEBAS, entendeu? E focar Sim. meu esforço lá. É É bem isso. engraçado que eu acho que o dia a dia das organizações, ele acaba equipes pequenas, né, e com muita atividade, excesso de trabalho, etcétera, tem coisas muito simples que passam. Então, Com quando a gente certeza. faz uma análise documental e depois a gente faz uma entrevista com pessoas-chave, que seriam Aham, os nossos stakeholders no segundo setor, né, aham, pessoas-chaves dessa gestão, e uma análise de presença na internet, né, dentro desse diagnóstico. aham, E é muito comum, já aconteceu, a gente presenciar organizações que tinham alto grau de transparência, ou seja, você encontrava documentos assim que eu nem imaginava encontrar disponíveis no site vários anos seguidos, você aham. conseguia acompanhar a evolução. Então, até política de RH, política de compras, quer dizer, é uma organização que tem um nível de maturidade ali de Sim, governança maior. Só que quando você lia o estatuto, lá estava escrito que era obrigatório divulgar algumas
certidões, e justo aquelas certidões não estavam no site. Então são coisas, é isso que eu digo, muito simples. A organização já faz tudo certo, ela só não sabia que ela tinha que colocar Agora, a posso falar uma coisa? certidão, No né. segundo setor não é a mesma coisa? A gente acaba sendo engolido pelo dia a dia, então tem Sim. momentos que a gente tem que falar: "Espera aí, Deixa eu vamos olhar isso olhar para trás e direito. olhar É, direito", né. Então o que eu acho que no segundo setor a gente tem um pouco mais de musculatura, porque provavelmente tem o pessoal de compliance legal que vai olhando estar isso, isso de ajudando, maneira exato. estruturada. É. Mas é isso, precisa colocar na agenda que a cada X meses ou anos tem que fazer uma A due é, diligence, eu acho que o diagnóstico ele dá um alto grau de com consciência certeza. para a organização, para ela definir qualquer coisa depois, né, seja o planejamento de captação, seja o estratégico institucional, mas eu Com acho que traz certeza, esse grau de consciência. com E o que você certeza. tem encontrado, Karina, assim, de gaps? Assim, quais são os principais gaps que a gente tem que olhar no terceiro setor e que precisaria ter mais investimento para isso? Eu acho o seguinte, primeiro que eu vou para falar do nosso universo de 3 organizações que a gente selecionou, né. Primeira coisa eu recebo muito questionamento de como que a gente vai escalar isso, vamos para o modelo de mentoria? E acho que a primeira aprendizado é que é muito específico de cada uma das organizações, né. Então é muito difícil você generalizar e falar assim: "Todo mundo precisa de mais comunicação". Depende, tem umas que têm uma equipe própria ou às vezes uma agência do território que está atendendo às necessidades, tem uma que nunca fez e que precisa de uma agência externa que deu start naquilo, né. Eh, mas, ainda assim eu vejo pontos em comuns. Primeira coisa é de novo, o tema do planejamento estratégico ou teoria da mudança, de novo, o que a gente Sim. quiser. Mas aquilo tem que ser a base meio que concordada de todo mundo de para onde que a gente vai, porque se aquilo não está concordado, trava tudo. Eh, Lá na frente a gente vai perceber alguma alguma coisa. dificuldade em relação a isso, né, Exatamente. gerada pela falta do planejamento estratégico. Exatamente, exatamente. Acho que é a primeira coisa. Depois, outra questão é o aspecto meio que, eu falo que é o aspecto mais humano da governança. Por mais que os estatutos estejam ok, etc., bem ou mal, uma organização Perfeito. social, ela tem a direção, ela tem equipe pedagógica, eu estou falando de educação, mas tem sua Claro. equipe própria de execução e tem os conselhos. Eh, Esse trabalho azeitado de qual é o papel de cada um, dada a sua função, é fundamental. Quer dizer, qual que é o papel de um conselheiro? O que é tomar uma decisão colegiada, né? Como a gente Eh, faz esse processo na prática, Como que né. a gente faz na prática? Que é decisão do conselho, o que não é decisão do conselho, né? Como que é a interface entre a diretoria executiva e a equipe? E são coisas que eu vejo que, de novo, não é que é mais uma facilitação do que o realmente empecilho de dinheiro Exato, e que a às gente está vezes é fazendo, né. só entender que aquilo é necessário, né, que aquela Exatamente, prática pode ser diferente. É uma exatamente, reorganização do trabalho nesse caso. exatamente. Então essa questão de dinâmica de conselho eu acho que é muito importante, né, então vamos concordar naquilo, daí a pior coisa, segundo setor também, são conselhos fraturados, né, onde você vê que cada conselheiro tem um ponto de vista de onde tem que ir para a organização e acaba travando a execução. Da mesma coisa, é importante a equipe saber que às vezes tem que fazer relatórios, preencher dados, não porque a gente quer burocracia, Claro, né? mas porque precisa acompanhar esse Precisa investimento. acompanhar, tem que ser ferramental deles, inclusive. Assim, por exemplo, uma análise de diagnóstico de desempenho escolar numa organização que trabalha com contraturno, não é burocrático, mas a gente está saindo, opa, vamos olhar a presença. Caiu a taxa de presença, vamos fazer uma busca ativa naqueles alunos que não estão vindo, vamos entender o que está acontecendo com aquela família, sabe? Opa, essa turma Isso está com traz problema. maturidade para a organização também entender a Exatamente, problemática do seu público, né. exatamente, exatamente. É assim, é você conseguir sair do macro para poder ir no micro, senão a gente vive do nosso micro, e do micro às vezes resolve um problema pequeno aqui, tem um problema maior ali, né?
Não, e a questão de governança, eu costumo dizer que ela é extremamente importante, Com porque certeza. isso que você falou, né? Primeiro das posições ali serem bem definidas e etc. Eu já vi várias situações que prejudicavam, inclusive econômico-financeiramente, a organização, mas que tinham relação com a falta de estruturação de governança. Então, eu já vi uma situação de a organização que Aham. vivia prioritariamente por projetos, tem aquela questão de cada projeto ter alguns cargos possíveis remunerados por dentro do projeto. Sim. Então, já vi casos de 2 coordenações para uma mesma área, ou seja, o que seria uma cadeira, Aham. eu tenho meio expediente uma pessoa custeada por um projeto, meio expediente Emergente. pelo outro, e aí vira uma confusão, porque afinal qual é o direcionamento da área se eu tenho 2 pessoas direcionando? É, Para com quem que eu me certeza. reporto? Sim. Né, se eu tenho 2 coordenações de manhã eu tenho uma coordenação, à tarde eu tenho outra. Por mais que haja, uma conversa, talvez uma boa relação entre elas, isso é uma questão extremamente crítica. Assim Interessante. como problemas de sucessão, Com né, de certeza. organizações menores, fundadas por empreendedores sociais, pessoas super ativas na comunidade, e que levam a causa de uma maneira muito pessoal. E quando não der mais? Como a gente Você continua esse tocou num ponto trabalho? importantíssimo, que é a questão da institucionalização, né, quer dizer, um desafio que as organizações têm é de ser menos dependente de pessoas e passar por uns processos de que, se a pessoa não está, a instituição, através de ferramentas, processos e rotinas, consiga assumir, né. Exato. Então é uma coisa, um exemplo, acho que a própria questão da captação. Uma coisa é um captador que tem ele controle de tudo e ninguém mais tem aquele conhecimento. Outra coisa é que, por mais que ele lidere o esforço da captação, está tudo sistematizado de maneira que um diretor, um colega de comunicação consiga entrar no sistema, saber qual é o estado do relacionamento com cada investidor, saiba quais os contatos e O que que eu para consiga onde eu tô indo, né, para o que onde que eu eu estou tenho que indo. fazer. Exatamente, consiga ter uma substituição, uma adaptação. A gente passou e agora, o que eu acho bom é que, assim, a gente surpreendeu positivamente. A gente teve caso de algumas organizações que passaram por esse momento de transição da pessoa de captação Uhum. e aquela coisa, na hora que acontece, fala: "Meu Deus, o mundo caiu, acabou, nossa senhora". E você vê que é passando por isso que você aprende, né. Ah, sim, sem dúvida. Agora, ajudou que já estava o Monday instalado, já tinha as rotinas de análise de pipeline, revendo quem são os investidores, eles já tinham colocado na conta 2 donos por conta, Quer dizer, eh, eles já já tinham tinham feito alguma estruturação, então conseguiram exatamente, passar um pouco mais tranquilamente por isso. exatamente. Que bom, e aí pelo que eu estou entendendo, profissionais fixos da organização para Eram captar fixos, recursos. sim. Porque eu acho que isso é uma outra questão super importante de investimento, né. Se a gente pensar como investidor, eu vou fazer um investimento pontual, que não é o caso de vocês, Aham, têm um sim, investimento mais perene, né. Mas a gente sabe que a maioria dos investidores privados ainda faz né, um investimento sim, pontual, um ano sim. para um projeto e etcétera. E ao mesmo tempo deseja que ao sair a organização não dependa desse investimento, o que me parece contraditório. Pois é. Se eu não invisto, como ela se É, isso é um desenvolve, ponto outro ponto super né, importante, então que a gente fala investir na assim captação é importante. com certeza. Eu acho que a gente talvez a questão é tudo bem, não que você precisa para o projeto, mas ter um percentual Sim, que seja para a parte institucional. E eu acho que essa própria lógica doei 3 anos, agora vou para outro, também é uma lógica que, eh, me permita dizer, eu acho que é errada. E aí eu vou usar o argumento do segundo setor. Por exemplo, organizações que trabalham com educação, quando você olha para a estrutura de custos deles, 80% é recursos humanos, são sim, educadores. E esses educadores que muitas vezes vêm dos próprios territórios. Então é o tema de que a filantropia gera emprego e aquece a economia, sem né. dúvida. Acabou aquele ano escolar, o educador vai receber de salário o ano seguinte, vai continuar atendendo, entendeu. Então, Sim, isso acontece eh muito com assistência social sim, também, porque assistência precisa social, manter as pessoas. as pessoas, exatamente. É salário, né. E acho que foi o pessoal do teve saiu o estudo da FIP com o pessoal do Movimento Cultura pela Educação, falando do impacto da filantropia
no PIB, nos empregos, que é Exato. alguma coisa entre 4% do PIB e 6% dos empregos, né. Exato. E eu acho que isso tá dando números para uma coisa que a gente vê na prática, aquele recurso que entra para aquela organização e mais do que a oferta social daquela organização, é a geração de emprego e aquecimento da economia do território, Sem dúvida. né. Vocês estão no primeiro ciclo de investimento? Primeiro ciclo, esse é o último ano do primeiro ciclo, Ah, que legal. 3 anos de 3 investimento, anos, vocês estão completando em 2024 o terceiro esse ano. terceiro ano. E Pois é. qual tem sido a percepção de vocês? Quais os caminhos que essas Ah, organizações estão trilhando depois olha, da entrada do Instituto Horizon? a gente fechou o ano passado que para cada R$ 1 investido, a gente conseguiu alavancar R$ 5 de captação. Uau, que maravilha. Ou seja, a gente estava imaginando esse número no final do terceiro ano. Eu acho, ó, tenho que parabenizar a equipe das organizações, equipe do Sim, PRO, equipe da Rede Cruzada, equipe do Mão Amiga. E aí a gente tem as histórias por trás desses números, né? A Rede Cruzada, de novo, era uma instituição quase que familiar, nunca tinha captado via lei do incentivo. Então, conseguir passar o processo, aprender a protocolar o uhum. projeto, conseguir captar, executar Entender que você tem que fazer isso com muita com antecedência muita e exigir antecedência, planejamento do mesmo jeito. mas ver o recurso é muito gratificante. É Que legal. realmente. E vocês têm percebido uma diversificação de recursos maior dessas organizações? Acho que Elas estão depende se muito. estruturando para captação, Então, acho que depende da organização e do estágio de desenvolvimento? maturidade, né. Uhum, Aquela que nunca captou via lei de incentivo, a prioridade por enquanto se eles estão com 5 investidores via lei de incentivo, é aprender a trabalhar com lei de incentivo e fidelizar esses investidores. Tem aquelas que já estão com uma fonte super diversificada, e acho que o desafio é entender que para gerenciar cada fonte, você precisa talvez de competências diferentes. sem dúvida. Uma coisa é lei de incentivo, outra coisa é crowdfunding. Captação não incentivada com empresas mesmo, né, que já tem outra Empresas, lógica. falar com pessoa física. Quer saber outra coisa? Fonte super importante, bazares. Receber Somos super doação. fãs de bazares Nossa, eu aqui. amo o bazar. Eu falo, gente do céu, olha só, reformou minha casa, eu olho assim, eu visualizo já as coisas no bazar, né? É Que isso. atende a necessidade do território e atende a necessidade da E é uma organização. geração de receita livre, Sim. né, para a organização. A gente tem aqui um programa grande que a gente desenvolveu, eu comentei antes até, né, para o Instituto Lojas Renner, Aham. para acelerar a receita de bazares sociais de Muito organizações. legal. Porque a ideia é que você tenha uma fonte de recursos próprios para a partir daquilo você diversificar as suas fontes de recurso e isso ser um investimento para a instituição, de É. maturidade mesmo para a gestão da Não, instituição. não, eu acho que as lojas de varejo têm um potencial gigantesco para fazer isso, né? Gigantesco, não, sem dúvida. E eu acho que não é nem só a questão de doação de produtos, é de conhecimento. Sim, Porque no caso dos bazares especificamente, o que a gente percebe sim. que as organizações menores ainda têm muito no imaginário aquele ambiente com as roupas amontoadas em cima de uma mesa, onde você não tem técnica nenhuma para expor aquilo Sim, e ter uma percepção de valor mais acentuada em relação à peça e com etc. certeza. A gente veio agora eu fui dar aula, para a Rede Cáritas de Santa Catarina, Aham. por conta desse programa de aceleração, e a gente vendo as fotos das organizações da própria rede participantes, eram amontoados de roupa em cima da mesa mesmo, né, Exato. e agora vem essa consciência de que se eu amontoar uma pilha de novas, tá? Conceito de 3 Com marketing nos etiquetas, bazares, tá? né. Eu cobro R$ 10, mas se eu tiver uma outra forma de expor isso, eu não preciso vender só para o público que eu atendo, eu posso vender para quem não está em situação de vulnerabilidade, a um preço mais acessível do que na loja, Sim, mas algo que gere uma receita interessante para a sim, organização. sim. Fora esse, a gente faz também para uma outra organização aqui em São Paulo já há alguns anos, Aham. que a gente até chamou de loja social, que é para dar essa, assim, esquece, eu É, quero um espaço bonito, bem pintado, com araras, etc, para dar essa percepção de valor. E aí a captação fica até mais fácil de você trazer com outras certeza. empresas para expor, né, nesse lugar, ou Sim. para doar sua roupa para expor Não, nesse imagina lugar. se tivesse espaço
um trade marketing da empresa, um multimarcas, um cantinho de uma marca X, Pois uma é. E a gente sabe que bazar é tradicional no terceiro setor, né? não, e assim, eu convido as pessoas a visitar os bazares, uma vez isso a gente fez em umas organizações, a gente organiza aliás, é uma ação de voluntariado muito fácil de implementar nas empresas também, porque tem um um custo de esforço baixo, né, Sim, porque é fácil você pegar uma caixa para coletar, direcionar um pouco e todo mundo tem alguma coisa para doar, né. sem dúvida. E às vezes a gente leva pessoas para ajudar a montar o bazar, trabalhar no bazar, então é uma super experiência legal também para gerar engajamento e conhecimento. Sim, E numa dessas ações a gente levou a equipe de marketing e comunicação para o bazar, e eles interagindo com o público do bazar, eles perceberam o quão fundamental é aquele bazar para atender as necessidades do território. Então, a pessoa, aquela mãe que vai comprar o enxoval do filho, que se sente super empoderada de estar conseguindo comprar um enxoval do é filho, isso. aquela senhora que pode comprar um presente de Dia das Crianças para o neto, é, é uma coisa que eu confesso que eu tinha subestimado antes, né? E quando você vai, nada como estar na ponta para entender esse conceito de economia E circular, né? você pode conectar o bazar com a causa. Com certeza, Você tem muitas chances de opções, né, com de certeza, conectar esse bazar com a causa. com certeza. Mas me fala essa primeira rodada de investimentos, como está sendo a avaliação de vocês? Vocês estão quase concluindo, então, Sim, o terceiro ano. sim, Como está sendo a avaliação de vocês sobre esse processo, já que vocês acompanham tão de perto sim. a organização, e como vocês vão encerrar esse ciclo? Uhum, Né? Quais são as preocupações que vocês têm? O investimento encerra? Tem porta de saída? Como aham. que vocês estão pensando isso? Na verdade, o que que acontece é que ao longo desses 3 anos a gente gerencia de uma maneira que no terceiro ano, a doação também seja menor e aquele valor institucional que a gente pagava também já tenha sido financiado por essas novas fontes, de maneira que eles consigam, não é que simplesmente a gente sai e fica o Eles já gap, vão né? conseguindo Já suprir. suprir, exatamente. E então, obviamente, a gente sai quando a gente tem certeza que a organização está com a musculatura forte o suficiente para andar sozinha e que, de fato, a nossa doação é totalmente marginal perante o orçamento de captação deles. Eu acho que isso é condição sine qua non. E, assim, nas nossas 3 organizações, a gente está vendo esse movimento. Obviamente, a gente institucionalmente quer ficar perto deles, está pensando em como fazer isso. Uma coisa que a gente ouve muito deles é que a troca de conhecimento entre eles, eles valorizam muito, então Sim. criar fóruns para a gente conseguir continuar conectado é fundamental. Mas também estamos com essa necessidade de lançar um novo edital e trazer novas organizações para dentro, né? Então a ideia É, é vir com um novo edital sim, depois desse ciclo. sim. E já tem algum direcionamento para esse edital? Estamos Vocês começando a estão formatar com agora. bastante organização de educação agora, é isso? Sim. As 3 são de educação? As 3 são de educação. Na Tá. verdade, a gente já focado em algumas teses, que era o contraturno, educação infantil e inserção no mercado de trabalho, e muitas delas atendem mais até do que um. O que surgiu novo, na verdade, e que foi um aprendizado da due diligence. Muitas organizações vieram com o tema da digitalização do ensino, né? Aquela coisa. Uma Pandemia, todo mundo se virou no Perfeito, uma WhatsApp. preocupação muito recente, né? Exatamente. E daí fala assim, por que não a gente sistematiza isso com o objetivo de não mais nos limitarmos às fronteiras geográficas, assim. Sim. E aí a gente, digamos, abriu uma exceção, fez um investimento estratégico junto com a Fundação IOSP, na digitalização do programa deles. E aí o que a gente está aprendendo é que programas híbridos ou baseados em plataforma, eles vão muito além do que a simples plataforma. E aí, enfim, tem conceitos como você precisa ter um vínculo com um estudante no território. Então, a gente está fazendo o piloto da IOSP com os alunos do Colégio Mão Amiga, com mentores das empresas que apoiam o Horizon. E aí o ciclo fica fechado para o projeto de mentoria. Você precisa de
coordenadores humanos. Humanos no sentido, você precisa de pessoas, Tem que graças estar a ali Deus, gerindo essa para estar plataforma, gerindo essa acompanhando os plataforma, né? alunos. Então, acho que isso a gente conseguiu, tá vindo evidência agora, mas a gente está percebendo na prática de que a tecnologia sozinha não resolve. Alavanca, ela é um excelente alavancador, mas ela não soluciona o problema, né? Então, você precisa do jovem na ponta, com vínculo com o ser humano, que precisa ser puxado, você precisa de um mentor na outra ponta, você precisa de um gestor, e aí Até porque a vai. gente ainda tem desafios, né, das organizações do ponto de vista de tecnologia. E dos atendidos também, né? Acesso à Sim, internet, computador nas casas. sim, o acesso é um grande limitador. Tanto que um dos requerimentos da plataforma é que ela fosse relativamente leve. Ainda assim, eu falo assim, eu não sei, se a gente não precisasse de algum tipo de interação humana, esses aplicativos de personal trainer que a gente está vendo, estaria todo mundo malhadíssimo, né? Porque é só baixar o aplicativo, Fazer o fazer exercício exercício e acabou. Minha, minha disciplina vale até o dia 2, né? Eu preciso de alguém. de uma interação humana, Eu né? Alguém preciso. puxando a Preciso de gente. alguém, ou um grupo de corrida no parque, ou é a turma da E na academia, mas só achar que educação, eu vou fazer. Eu prefiro até síncrono do que assíncrono, mas achar que vou fazer olhando o videozinho do aplicativo, e que só pra isso mim, vai funcionar. não funcionou, não. E você tem toda a questão de interação, né? Quando a gente Com está falando certeza. de educação e das Sim. crianças, você tem a convivência, a interação que se aprende nessa convivência também. Sim, acho que falo, mudando agora para o lado educação, acabei de ler um livro de um psiquiatra chamado Jonathan Haidt, falando da geração ansiosa, falando do efeito das telas na Exato. nossa sociedade. E um dos aspectos que ele fala é a importância para a gente saber se relacionar como grupo, dessa comunicação síncrona e ao vivo, né? Eu estou conversando com você, eu estou lendo tua comunicação não verbal, a gente tá adaptando nossa comunicação de acordo com as nossas trocas. E se você vai tudo pro digital, você perde isso completamente, né? Sim, então a ideia é manter esse híbrido. É, o híbrido. Maravilha. É o híbrido. E próximo edital, vocês já pensaram? Então, Educação ainda? vamos ter Vão essa discussão diversificar? agora, vamos ter essa discussão agora em conselho. Início Tá, no do segundo semestre, eu vou apresentar para o conselho e validado em conselho, a gente vai conseguir vir com a gente tem governança bem forte Ah, também. não, sem dúvida, eu imagino. E a ideia é que seja para o ano que vem, o Para o ano edital? que vem. Para o ano Muito que bom. vem. E aí, pequenas organizações que possam se beneficiar Olha, desse olhar ideias, não falo. técnico. Ai, posso falar? Eu acho que uma das coisas que aprendi no edital também, aliás, foi um processo riquíssimo, porque foram 250 organizações que mandaram. Eu li, Bastante. a gente leu cada uma. E uma das coisas, por exemplo, que me interessou muito é necessidade de fortalecimento institucional também de organizações mais maduras, né? Então, às vezes, é um projeto específico, instalação de um CRM, uma revisão de processos. O tema digitalização vem muito forte, todo mundo falando de digitalizar processos. A gente conversou antes até da gravação, né? Que a gente tem organizações grandes até como Sim, cliente, sim, mas e antigas também, né? Então, o que eu acredito é que foi um período de muito sucesso, né? Cresceram, sedimentaram, mesmo essas grandes, sim. sedimentaram ali o seu trabalho, tiveram uma ampliação, ou conseguiram dar escala, ou já estão há muito tempo conseguindo atender dentro das suas causas e etc. Mas a gente precisa também olhar para o que vem Com para certeza. frente. A gente não está vivendo a mesma coisa de 50 anos atrás. As mudanças são muito aceleradas do ponto de vista de gestão. Sim, sim. Assim, as ferramentas, os apli não dá para não pensar em começar a pensar em inteligência artificial agora, né. A gente está falando de uma comunicação que está se reestruturando completamente
E-mail, ninguém lê mais e-mail, né? Então, Gente, ninguém lê mais e-mail. É incrível. Antes, pelo menos para formalizar, a gente mandava o e-mail, né? é. Agora eu faço o contrário, por incrível que Não, pareça. agora para mandar Eu mando o e-mail, e-mail, eu dou o link da pasta para buscar o arquivo e formalizo pelo WhatsApp, porque senão tem pessoas que não acessam mais o e-mail. exatamente. Não, daí, assim, você tem que mandar o WhatsApp no momento que você sabe que a pessoa vai ler, né? Porque a gente está recebendo. É isso. Então, você tocou num ponto que eu acho que essas mudanças estão tão rápidas e tão pautadas na tecnologia, que se até no segundo setor tá todo mundo de cabelo em pé, não sabendo como vai lidar com tudo isso vai chegar no terceiro setor, Sim, eu né? diria que já está chegando, né? Já é assim, é o novo investidor que fala a partir de agora, todas as interfaces através dessa plataforma. Os editais todos online, com inscrições online, upload de documentos tudo online. E a Exatamente. gente sabe que tem muita organização que não se prepara para participar do edital e vai tentando fazer inscrição em tempo real e depois não consegue concluir. Então tem toda essa preocupação. Mas eu acho que tem uma questão de captação, dessa estruturação da diversificação de fontes, pensar em, não adianta se eu sempre tive um único perfil de doador, agora eu tenho que entender que Com eu preciso certeza, ter outros, com porque certeza. senão eu não consigo segurar, né, uma atuação ou crescer essa atuação por mais tantos anos quanto eu já vivi. Eu não sei o que que você acha, mas a impressão que eu tenho é assim, você tem que dar o primeiro passo, solidifica, dá o segundo passo. Aí você chega no momento, você tem que assumir que aquilo lá você vai perder alguma coisa e que você tem que mais do que compensar para. Então você tem que balancear esse teu esforço entre o segundo setor, a gente fala farming e o hunting, né? Que é o você fidelizar, mas você abrir novas portas de acordo com os seus objetivos, né? E é isso. Se você ficar na mão de qualquer empresa que fica na mão de um só cliente, Claro. está exposta a um risco muito grande, né? É, e aqui a gente precisa olhar, eu acho que com um pouco mais de carinho, Com porque certeza. a competitividade, não no sentido, eu acho que de causas, mas na questão de fatias do recurso disponível de investimento, a gente tem com a questão de mídia social, internet mais fácil, sites que você consegue construir com plataformas até gratuitas, Sim, etc. A gente tem organizações pequenas que antes talvez não conseguiam acessar recursos, já tendo maior competitividade para chegar nesse recurso. com Então, certeza. eu acho que não é uma coisa de ou um ou outro, mas de Exatamente. encontrar saídas para que todas cresçam juntas. E Exatamente. esse olhar, ele é desenvolvimento institucional Com absolutamente certeza. Com necessário. certeza. E a gente tem uma discussão ainda, né, de como definir esse desenvolvimento institucional, Karina, porque eu vejo aqui muitas vezes a gente discute a questão de como a gente comunica, porque para o tipo de trabalho que a gente faz, Aham, para a organização de terceiro setor, o desenvolvimento institucional é a nossa linha mestra para tudo. aham. Quando eu faço uma reestruturação de governança, um planejamento estratégico institucional, é o tempo todo, uma estratégia de captação, é o tempo Sim. todo olhando o desenvolvimento institucional. Mas eu vejo que ainda não é um assunto completamente popularizado, talvez, dentro das organizações. Existem dúvidas sobre o que é isso ou o que cabe dentro disso. O que você sugere para as organizações que não estou falando de investimento, mas assim, eu quero entender como começar. O que você traria de sugestão para essas organizações? O que eu É, devo olhar? eu acho que é o seguinte, sem complicar muito, a primeira coisa é uma página em que esteja todo mundo concordado de onde a gente quer chegar. É, então, vou tentar tangibilizar assim, por exemplo, eu vou ser escola, eu vou ser contraturno, eu vou ter a ciência social, eu vou ter os três. E tem que colocar números por trás disso. Hoje eu tenho 10, amanhã eu quero 15, quero chegar a 30. É, e o que eu preciso em cada uma das etapas? Ah, eu preciso, o que são os enablers, né? Eu preciso de competência de contraturno, eu preciso de competência de um aspecto específico da ciência social. Isso tem que estar concordado, tem que estar na mesa de todo mundo. A partir disso, e quanto que eu vou precisar de dinheiro? Quanto que isso vai custar? O objetivo é primeiro o custo, para saber quanto que eu tenho que captar. Né? Então, acho que esse é o exercício de Mínimo. planejamento estratégico, né? Então, no final das contas, planejamento estratégico tem que terminar com uma projeção de orçamento, né?
E hoje não é a realidade das Não, então, organizações, né? Ainda não, da ainda maioria não, não. ainda não. É importante você saber para onde, até e do que você vai abrir mão se não conseguir também, né, você tem que ter um plano B. A gente está fazendo o mundo está tão líquido, que não existe mais aquela história de planejamento de 5 anos, né. Hoje a Não, gente não tem dá. que 3 anos já tá bom, o tá horizonte que a bom, gente consegue horizonte olhar. e tem que planar em plano B e plano C, não tem jeito, né. Mas o que eu vejo é que muitas organizações, elas ainda têm dificuldade de olhar para esses 3 anos, mesmo assim. Então tem organização que ela faz o planejamento financeiro, muitas que a gente atende até na hora de fazer a estratégia, olha o que eu já tenho e como eu vou usar o recurso ao longo do ano, mas não projetam o que eu Entendi, preciso. entendi. Isso ainda é um grau de dificuldade para muitas organizações, de dizer: "Olha, tudo bem, eu já tenho minhas atividades do próximo ano garantidas com os convênios", por exemplo. Aham, Muitas, né, têm sim. convênios com o governo. Então, com o que eu tenho hoje, tudo bem. Mas não olha para o que eu preciso e eu ainda não tenho. Eu preciso crescer, eu preciso reformar um prédio, uma sala de aula, Sim, enfim, comprar materiais. A maioria ainda tem dificuldade e daí de olhar. acaba E tendo aí, que como que eu remediar. estimo a captação? É, Como eu defino meta? você precisa saber o que você vai ter. É, muitas ainda têm. Por isso que eu digo que é importante esse acompanhamento. É, Porque às vezes não é só um recurso financeiro doado, mesmo que sejam 3 anos, né? Você faz uma doação no primeiro, no segundo, no terceiro ano, um único momento, sim. e deixa a organização sozinha, e talvez ela não mude essa cultura, porque ela precisa de alguém dando a mão para prosseguir. É. É engraçado que nas reuniões de monitoramento todas a gente olha, inclusive, não é só a captação, a gente não foca maior captação, mas a gente olha como é que tá o orçamento também. Sim. É, aqui eu falei dos 10 eixos, mas a gente olha desde a clareza do propósito, dos direcionadores estratégicos Sim, iniciais, sim, o quanto isso está documentado ou não, está refletido num site, num estatuto, passando por governança, gestão, abrangência geográfica, público-alvo, metodologias, até captação, é. percepção externa, comunicação, enfim, olhando um ciclo todo realmente de Sim, gestão e de funcionamento da organização para eu ter minimamente uma clareza do é. que eu preciso fazer. É, não, então esse direcionamento, por exemplo, vai falar assim, qual que é o perfil de, por exemplo, conselheiro que você precisa ter no conselho, né? Se eu tô querendo mudar totalmente, eu preciso de alguém técnico para mudar. Se meu objetivo é melhorar a captação, de repente eu preciso ter o perfil de conselheiros que me ajude a alavancar minha captação, né? Pode ser. Ou um misto disso tudo, Ou se um eu misto preciso um pouco de de cada, tudo, né? né. Mas sem ter essa clareza. E daí, a partir disso, daí você consegue direcionar. Então, do ponto de vista jurídico, o que que eu preciso? Do ponto de vista auditoria financeira, o que que eu preciso, né? Qual que é o perfil de contador que eu preciso, que às vezes é fundamental também. E de fato, né, a governança, enfim, tem É, muitas ações ali de base necessárias. sim, exatamente. E o ponto de partida disso tem que ser uma página, não tem que ser complicado, tem que ser onde eu quero chegar, quais os programas, o que que eu preciso e transformar isso em números, num direcionador de orçamento de custo Perfeito. que vai definir qual que é a meta de captação, sempre pensando no plano B e plano C, porque às vezes as coisas não acontecem. E aí, com essa forma de captar tanto, aí sim entra. Captação, quais são as minhas estratégias? O que que eu vou fazer para fazer isso? Comunicação, meu foco é lançar o bazar novo? A minha comunicação tem que estar Preparada e preparada para pensando isso, nisso. pensando nisso, né? É o crowdfunding, a parte de sistema tem que ter a ferramenta lá embasada para conseguir fazer o crowdfunding, a regra de relacionamento. Mesmo captação com empresa, você falou de sistema, eu Sim, preciso olhar que CRM é esse, para eu exatamente. acompanhar o meu relacionamento e institucionalizar os contatos na organização, né. Isso, exatamente. Não ser algo que vai embora com o captador Com quando o ele captador, saia não da pode estar só no organização. Excel, né, ou se tá no Excel, tem que ser no Excel que todo mundo tem acesso, né. Sim, sem dúvida, perfeito. Karina, muito bom estar com Ai, você aqui. eu que Estou falo. muito feliz, eu já tinha te falado isso, a Karina teve com a gente numa reunião do grupo, né, do GT de Desenvolvimento Institucional da ABCR, que é a Sim. Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que eu estou liderando, pelo menos ainda, Aham. mas eu fico muito feliz que tenha ali um instituto olhando esse investimento social com a preocupação de fortalecer a gestão das organizações, mas mais do que isso, convencendo a manter esse investimento que está por trás de uma maneira conjunta,
maximizando, né, os resultados, que eu sei que é uma lógica desse setor, desse mercado, mas é algo que eu acho que a gente ainda precisaria bastante, né, Com de certeza. atuação para fortalecer o terceiro É. setor. No que puderem contar com a gente para defender a bandeira do desenvolvimento institucional, do Venture Philanthropy, podem contar. E eu acho que argumentos não faltam, acho que é uma questão realmente a gente pensar de novo, na parte de comunicação, como a gente pode deixar o tema mais na pauta, sabe? Sem dúvida. Muito bom. Então, Então, é uma conte delícia. com todos nós aqui também, porque realmente é uma pauta super importante. Queria te agradecer. Obrigada Obrigada. a você pelo. Nossa, me senti muito honrada de participar desse Obrigada mesmo. podcast, material ótimo Ai, mesmo. maravilha, obrigada. Vamos continuar falando de desenvolvimento institucional sempre que a gente tiver uma oportunidade. Com certeza. Obrigada, Raquel. Obrigada.